Capítulo 13, Iceberg e Irmã Princesa Real. Logo, Kia acordou também. Enquanto o grupo cavalgava rinocerontes com 3 chifres de volta para Darkmoon City, Shenhui ficou chocado com Alice ao longo do caminho e ficou desanimado. Alice ficou muito satisfeita com sua vitória, e ela estava nas nuvens. Ao chegarem ao portão da cidade, o xerife general Alan parou os 4 novamente porque a princesa real queria convocar Shenhui. Ele os deixou ir ao salão do conselho do palácio o mais rápido possível. Quando o general demônio transmitiu a ordem, havia ciúme em seus olhos este homem que era originalmente um prisioneiro. Por que ele tem tanta sorte de ser valorizado pelo mestre Aldas? Agora, ele é convocado pessoalmente pela princesa Shei. Shenhui aprendeu com Atenas que a princesa Shei era uma governante resoluta e implacável, ela tinha o comportamento do Senhor do Sol da meia-noite. Todos em Darkmoon City a reverenciavam extremamente. Ele sabia que assim que a notícia de que foi aceito como aprendiz por Aldas se espalhasse, isso chamaria a atenção da princesa real, mas ele não esperava ser chamado tão rapidamente, por isso estava um pouco ansioso. Ao entrar no portão do palácio, Alice puxou-o para o lado e disse ferozmente em seu ouvido: "Não conte à minha irmã nada do que eu disse no caminho hoje, senão eu vou castrar você." Embora sua ameaça ainda fosse forte, Shenhui percebeu que a pequena Loli estava finalmente assustada. Graças a Deus! O que Athena disse está certo. Esta princesinha esquisita ainda tem um inimigo. Shenhui suportou a sensação de coceira em seus ouvidos e deliberadamente sussurrou uma pergunta: "Então, não preciso mais ser responsável por você? Ou a criança em seu estômago? Não se atreva a dizer." A pequena Loli lançou um olhar assassino. "Você está sonhando acordado." Athena estava lá. "Se você realmente ousasse fazer alguma coisa comigo, suas mãos estariam incapacitadas agora." Shenhui mostrou uma percepção repentina em seu rosto. "Oh, é assim. Inicialmente, pensei que fosse impossível, mas a atuação da princesinha foi realmente incrível. É como se fosse real ao longo do caminho, quase acreditei confusamente." Atuar? Alice imediatamente entendeu o significado daquela palavra e perguntou com preocupação: "O que eu disse agora há pouco?" "Não se preocupe. Mesmo se a princesa real torturar, ameaçar, ou atrair, eu não direi nada. Se a princesinha não acreditar, você pode tentar usar." Shenhui imitou Athena para dar um tapinha no peito. Infelizmente, o desenvolvimento dos músculos do peito dele era muito menor do que o da garota violenta, não importa o quanto ele batesse, não havia curvas nele. A pequena Loli ainda não sabia que suas mentiras foram expostas e deu um tapinha no ombro de Shenhui satisfatoriamente, como se um presidente encontrasse um soldado. "Está tudo bem. Eu acredito em você." Depois disso, lembre-se de fazer mais alguns quebra-cabeças de rebarbas. "Não vou tratá-lo mal." Shenhui ignorou diretamente as últimas palavras da pequena Loli. Eles chegaram ao salão do conselho. Um ceifador de aparência fria fez uma reverência a Alice. "Princesa Alice, por favor, espere lá fora, a princesa Shei deve primeiro convocar este humano." "Obrigado por seu trabalho duro, chefe da guarda imperial, Kaguron." O disfarce de Alice era realmente forte. Ela era o epítome de uma dama justa naquele momento. Kaguron assentiu e foi até Shenhui.
Seu olhar sombrio não mudou nada e disse: humano, venha comigo. Shenhui seguiu Kagulon até o salão do conselho. O salão do conselho era muito espaçoso e os móveis eram muito simples. No topo dos degraus no centro estava uma jovem com uma coroa e saia plissada. Essa era a princesa real, Shei, a mulher mais bonita de Dark Moon. Quando Shenhui viu a princesa real, sua primeira reação foi ficar chocado com sua beleza. Perfeito, esse foi o adjetivo mais próximo que ele conseguiu pensar. Independentemente da aparência e temperamento, ela era perfeita. Em comparação com a irmã, Alice era apenas uma criança imatura. Quanto às chamadas celebridades e estrelas em sua vida anterior, eram apenas vulgares, não vale a pena mencionar. Se alguém tivesse que apontar um defeito, seria o temperamento frio da princesa. O par de olhos semelhantes a ametistas exalava uma leve frieza. Shenhui uma vez escolheu a irmã real em uma votação de otaku gosta de irmã real ou loli em um cybercafé sem hesitação e acrescentou um comentário de Might Royal Sister. Obviamente, ela era a deusa entre as irmãs reais, a irmã real entre as deusas, a irmã real iceberg. A princesa real viu o olhar distraído do humano e franziu a testa. O Aldas que estava ao lado tossiu baixinho e fez Shenhui acordar de repente. Ele rapidamente organizou seus pensamentos e abaixou a cabeça. Embora esta seja a resposta normal de um homem, esta não é uma deusa, mas uma rainha demônio feminina. Minha vida ainda está nas mãos dela. Estarei em apuros se a irritar. Havia um homem de cada lado de Shei. Aldas era o oposto de um ancião de cabelos brancos, seu rosto estava seco, seus olhos estavam semicerrados, o que o fazia parecer estar cochilando. Havia 3 longos chifres que se curvavam para trás no topo de sua cabeça. Sua Alteza Real, o humano está aqui. Kaguron, guarde a entrada do salão do conselho a partir de agora. Ninguém tem permissão para entrar, mesmo que seja Alice. Princesa Real disse friamente. Kaguron se curvou e imediatamente recuou. A visão de Shei caiu sobre Shenhui, humano, seu nome. Shenhui se recompôs, tentando se curvar como Kaguron e disse: Sua Alteza Real, meu nome é Shenhui. Shei perguntou friamente: este é o seu primeiro nome? E o seu sobrenome? Shenhui ficou atordoado. Ele só percebeu que seu primeiro nome vinha antes de seu sobrenome neste reino. Ele não queria ser chamado de Hui. Shen, então ele respondeu, apenas Shenhui. Independentemente disso, ele não queria desistir do único sinal que simbolizava a família, os sentimentos e outras coisas que ele já teve. Shei não se aprofundou nessa questão porque a maioria das pessoas no reino demoníaco tinha apenas um nome. Normalmente, apenas a família com um histórico forte poderia se qualificar para um sobrenome ou uma honra dada pelo imperador sendo transmitida. Então, e Arthur? A voz de Shei tornou-se mais feroz. Houve uma sugestão de coerção, responda. Shenhui estava nervoso, mas depois do incidente de Pagliu, ele ficou mais ousado. Ele rapidamente recuperou a compostura. Ele disse: este é o caso, Alteza. Depois que caí no reino demoníaco, perdi algumas memórias. Eu só conseguia lembrar que me chamavam Arthur. Eu parecia ser um nobre. Quanto ao sobrenome e o resto, não me lembro. Agora não posso voltar ao mundo de cima, e agradeço os cumprimentos de Mestre Aldas. Então,
estou determinado a abandonar minha identidade original e me renomear como Shenhui para viver aqui como parte de Dark Moon City. Vossa Alteza Real, por favor, aprove. Shenhui preparou essa resposta por muito tempo. Ele não apenas usou Aldas como proteção, mas também expressou sua lealdade à propriedade Lua Negra. Ao mesmo tempo, ele poderia consertar o bug de seu nome original. Na verdade, a memória de Arthur que ele recebeu era realmente incompleta, portanto, a desculpa para a amnésia não foi inventada. Gauss, o que você acha? Shea voltou sua atenção para um veterano de cabelos brancos ao lado. O velho Gauss assentiu lentamente. Quando esse ser humano foi capturado, participei do interrogatório. Notei que ele estava com amnésia. Ele só podia dizer que seu nome era Arthur. Sua força é extremamente fraca como lixo. Ele não deveria ser uma ameaça. Qualquer um ficaria infeliz se fosse chamado de lixo, mas ser discreto estava de acordo com a situação atual de Shenhui. O supersistema e ter o dragão venenoso como seu aliado eram os ativos que ele poderia confiar em seu futuro. O que era mais necessário agora era o tempo para o desenvolvimento e um ambiente de vida relativamente seguro. Shea acenou com a cabeça ligeiramente respeitosamente e disse a Shenhui: ouvi algumas histórias interessantes de Mestre Aldas, mas não quero ouvi-las novamente. Só estou perguntando uma vez. Você realmente recebeu a herança do antigo grão-mestre? Não tente mentir. Você não pode arcar com as consequências. Shenhui finalmente entendeu o motivo pelo qual Shea o convocou tão rapidamente. No entanto, ser honesto só morreria mais rápido, então ele respondeu sem hesitar: posso garantir isso com minha vida. Eu realmente recebi a herança do grão-mestre. No entanto, o grão-mestre não era da era pré-histórica, mas de uma era mais avançada e quase não documentada. O poder remanescente do poder divino pode ser a razão pela qual fui teletransportado para o reino demoníaco sem saber. Se Vossa Alteza puder me dar uma identidade para morar na cidade Lua Nova, estou disposto a contribuir com meu conhecimento da herança e trabalhar para Vossa Alteza. Shea perguntou a Aldas: mestre, o que você acha da credibilidade deste assunto? Aldas levantou-se ligeiramente da cadeira. A idade real da princesa real era de apenas 23 anos. Foi apenas o começo com base na vida útil da família real. No entanto, isso não afetou o respeito do mestre Elfo Negro por ela. Ele respondeu: Sua Alteza Real viu Arongdale. Esse tipo de ferramenta dedutiva nunca foi registrado na história e não existe no mundo humano. Além disso, o quebra-cabeça de rebarbas que foi destruído por Atena era uma peça engenhosa de artesanato. Eu tentei vários tipos de venenos nele e nenhum deles funcionou. Além de acreditar no motivo pelo qual ele recebeu a herança do grão-mestre, realmente não consigo pensar em outro motivo. Uma peça de artesanato engenhoso. Parecia que este reino compartilhava frases e expressões semelhantes com a Terra, mas não tenho certeza de qual demônio ou ser humano era a fonte. Após a afirmação de Aldas, Shenhui sentiu-se muito mais tranquilo. De Atena, ele sabia que a situação atual de Shea era desfavorável, e ela precisava de talentos e ajuda agora. Contanto que ele pudesse apresentar valor suficiente, ele poderia passar no teste com segurança. Shea ponderou por um momento e finalmente assentiu.
Ela disse a Shenhui: você é um ser humano, originalmente o inimigo dos demônios. Se você não obtivesse minha aprovação, você não viveria se deixasse a propriedade da Arcmoon. Já que você está jurando lealdade, não vou tratá-lo mal, mas há uma condição de que sua identidade como sucessor do grão-mestre não possa ser mencionada a ninguém. Em dias normais, você será aprendiz do mestre Ardas. Assim que seu conhecimento herdado atingir um certo nível, darei a você a cortesia de um mestre. Princesa Real não era simples. Ela mencionou pela primeira vez sua situação perigosa e o atraiu com vantagens. Parecia que Shei queria cultivar Shenhui como seu mestre secreto para aumentar suas chances contra o regente Obsidian, o que coincidia com seu plano original. O tiro atinge o pássaro que põe a cabeça para fora. Ser arrogante sem força é definitivamente um pássaro bobo. Obrigado, Princesa Real. Shenhui curvou-se novamente e expressou sua empolgação. Ele hesitou e disse: mas há coisa sobre o grão-mestre, além da Princesa Real, a Princesinha Athena e o Diabinho, Sli também sabe. Kia provavelmente sabe um pouco. Athena e Kia também sabem disso. Vou garantir que eles guardem o segredo. Shei pensou no olhar distraído do humano agora e mudou seu tom. Eu ouvi de Alice alguns dias atrás que você parece estar interessado em Kia. Se você puder realmente fazer uma contribuição considerável para a Lua Negra, posso lhe conceder Kia. Uma óbvia armadilha de mel. Quando Shenhui pensou no olhar encantador de Kia, sua boca ficou incontrolavelmente seca. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de provocar uma mulher sugadora de essência. Se não conseguisse segurar, um beijo o deixaria seco. Quanto ao Imp, vamos simplesmente matá-lo. A intenção assassina nas palavras de Shei deu a Shenhui um calafrio e, posteriormente, entendeu seus avisos. Parecia que a média da Princesa Real era realmente incomum. Ele pensou e disse: Princesa Shei, vou aprender farmacêutica com o mestre Ardas e preciso de uma cobaia experimental. Você pode, por favor, atribuir Sli para mim. Shenhui salvou Imp não era por simpatia, mas ele tinha seus próprios planos. Shei pensou um pouco e concordou com o pedido. Quando Ardas trouxe Shenhui para fora do palácio, ele disse profundamente: a beleza da princesa real não é algo que você possa cobiçar. Deixe isso de lado e concentre-se em trabalhar para a Lua Negra. Shenhui sorriu. Ele ficar chocado com a beleza de Shei foi apenas a resposta de um homem comum. Ele realmente não tinha nenhum pensamento cobiçoso. No entanto, Shei prometeu conceder a Kia como tratá-lo como um pervertido. Posteriormente, o líder da Guarda Imperial, Kaguron, leu as instruções escritas pela Princesa Real no centro da cidade de Lua Nova. Desde então, Shenhui tornou-se oficialmente um membro da Dark Moon City. Foi considerado o primeiro passo para manter sua vida no reino demoníaco. Capítulo 14 – Durma com o servo. No pátio externo do palácio, dentro do laboratório de Ardas, um grito familiar soou no início da manhã. Mesmo aqueles bravos e fortes guardas imperiais à distância não puderam deixar de temer quando ouviram o grito. Na perspectiva deles, eles prefeririam sangrar ou morrer no campo de batalha do que serem torturados com total e terrível miséria. Foram as mesmas garrafas e puts dos dias anteriores, mas o papel de alimentar as poções e o papel de experimentar as poções foram trocados.
Sli, como esta poção se sente? Shenhui olhou para o Sli que estava deitado no chão e ofegante. Sli disse debilmente, mestre, a poção com grama quebra-almas é muito forte. Sli parece que a cabeça está rachada. Estou prestes a morrer. Oh não, eu li errado agora há pouco. Esta é na verdade uma poção feita de Dizigras. Shenhui mostrou um rosto perplexo. Será que usei a dosagem errada? Ou é por causa da constituição especial dos diabinhos que podem transformar o efeito de Dizigras no efeito semelhante ao Sobreakingras? Isso não pode estar certo. Preciso dar uma olhada no cérebro. O imp que estava morrendo agora de repente se virou e se sentou, arrastando as roupas de Shenhui e implorou, meu estimado mestre, seu escravo desprezível está se sentindo um pouco tonto. Não senti dor nenhuma. A poção Dizi é muito eficaz. Por favor, não disseque o cérebro de Sli. Quando Sli terminou de falar, ele viu Shenhui balançando uma garrafa diante de seus olhos. A garrafa dizia claramente não 81, poção do despertar. Era uma poção de polimento especificamente para tontura e sonolência. Sli quase chorou, as pessoas sempre dizem que desprezível é sinônimo de imp. Como esse humano pode ser mais desprezível do que um imp? Meu mestre onipotente. Sua sabedoria é comparável ao céu noturno do reino demoníaco. Seu servo mais humilde não deve ser cegado pelo medo. Da próxima vez, se o mestre deixar Sli ir para o Lago Azul, trarei de volta o dragão venenoso. O imp imediatamente começou a utilizar sua habilidosa bajulação com um olhar devotado e leal. Era totalmente o oposto do comportamento anterior de Mestre Sli. Trazendo de volta o dragão venenoso, só você. Shenhui sorriu e disse, se não fosse pelo contrato mestre-servo de alguns dias atrás, Mestre Sli provavelmente está bebendo meu sangue e comendo minha carne agora, certo? Falando sobre o incidente de alguns dias atrás, o diabinho não pôde deixar de se sentir triste. Esse foi o começo do pesadelo de Sli. O mestre Gauss mais confiável da princesa royal veio para Sli com este humano. Gauss era um lich proficiente em magia. Com sua ajuda, Sli foi forçado a assinar um contrato de mestre-servo com este humano. Se Sli ousasse desafiar Shenhui, ele seria severamente punido e até morreria. O diabinho só podia aceitar seu destino agora. Quando ele estava prestes a continuar bajulando seu novo mestre, Shenhui disse, Sli, eu sei que você não está convencido, mas outro dia, quando contei à princesinha e ao mestre o segredo da minha herança, você também estava lá. Quando a princesa real me convocou e impôs uma ordem de sigilo sobre esse assunto. Antes de me tornar um mestre, ninguém pode revelar esse segredo. Você deveria estar morto, mas eu salvei você. Sli ficou chocado. Ele imediatamente se lembrou do boato sobre a crueldade da princesa real e estremeceu instantaneamente. Parecia que o novo mestre disse estava certo, no entanto, e se eu fosse salvo por este humano? No reino do diabo, os fortes governam, enquanto a raça imp sempre foi conhecida por intimidar os fracos e temer os fortes. Agora, eu, mestre Sli, sou na verdade um servo de um humano que é mais fraco do que eu. Entre o círculo de diabinhos ou mesmo a história de todo o reino demoníaco, provavelmente foi o primeiro recorde. Shenhui pareceu ler a mente de Sli e sorriu, Sli,
sua vidinha está agora em minhas mãos. Se eu quisesse me vingar de suas más ações anteriores, você já teria sido torturado até a morte. No entanto, não quero fazer isso. A princesa real me prometeu pessoalmente que, quando eu atingir o nível de mestre, terei a mesma honra e cortesia do mestre Aldas. O que eu preciso agora não é de um sujeito experimental nem de um palhaço que só elogia, mas de um seguidor sincero e leal. Sly começou a pensar. Este ser humano é realmente muito elogiado pela princesa real e pelo mestre Aldas. Seu futuro é brilhante. Se eu realmente me tornar um seguidor de um mestre, não só não é uma vergonha, mas também uma glória eterna. Sly ficou um pouco excitado por um momento. O Imp era um demônio de baixo escalão que estava no fundo do reino demoníaco. Eles eram fracos e muitas vezes oprimidos por outros. Inicialmente, no laboratório, Sly era apenas um menino de recados, nem mesmo um criado. Agora havia uma oportunidade de ouro diante dele, como ele poderia perdê-la? Mestre, o que você quer que Sly faça? Imp percebeu que seu dono não estava interessado na bajulação, então simplificou suas palavras e perguntou respeitosamente. Shenhui ficou bastante satisfeito com o desempenho de Sly. Ele imediatamente aplicou a estratégia de cenoura e pau aprendida com a princesa real, Shei. Ele não estava preocupado que o diabinho não cedesse. Não se preocupe. Não vou mais usar você para experimentar as poções, mas você precisa aprender algum conhecimento sobre as ervas e depois coletar várias ervas de acordo com minhas instruções. Além disso, você tem que procurar várias informações. Os olhinhos de Sly de repente se iluminarão. A coleta de ervas já era tarefa de um aprendiz e o mestre queria que ele aprendesse sobre as ervas e buscasse informações. Parecia que o plano de cultivá-lo como seguidor era verdadeiro. O Imp imediatamente se ajoelhou com apreço e habitualmente elogiou e expressou lealdade. Ele então lembrou que o mestre não gostou disso, então ele parou imediatamente. Ele estava apenas mostrando um olhar humilde e obediente. Ele não pôde deixar de expressar toda a sua lealdade através da linguagem corporal. Shenhui se divertiu com o olhar de Sly. Com o contrato mestre-servo e a estratégia cenoura e pau, o Imp deve ser completamente submetido. Embora ele tenha se estabelecido na cidade da Lua Negra com sua inteligência, ele ainda era um humano. Além disso, a parte final do progresso inicial do Super System pode exigir mais ervas para testar. Ter Sly para fazer recados pode evitar muitos problemas. Ok. Vai e leia este Fundamentos das Ervas do Mestre. Primeiro, aprenda a entender as ervas mais fundamentais. Shenhui deu o livro grosso para Sly. Sly estava entusiasmado. Esse é o livro do Mestre Aldas. Ouvi dizer que um aprendiz de alquimia comum tem que pagar muitas mensalidades para atingir o nível de conhecimento de aprendizagem, mas o mestre apenas me dá assim. Este Imp derramou lágrimas de gratidão sinceramente. Ele o recebeu respeitosamente e desceu. Shenhui não precisava mais do livro. Depois que a alma cruzou e se fundiu com a consciência de Arthur, sua memória melhorou tremendamente, sua mente também ficou extraordinariamente clara. Juntamente com o efeito vantajoso do contrato simbiótico, em apenas alguns dias, ele já havia memorizado tudo no Fundamentos das Ervas.
A característica do progresso de inicialização do Super System era que quanto mais forte o efeito, mais rápido ele progredia, mas o efeito do veneno repetido não era grande, mesmo o veneno mortal de Paglio não era exceção. Os venenos do laboratório foram quase completamente testados da última vez. Shenhui queria entender a composição das poções e então tentar configurar novas poções para inicializar o Super System o mais rápido possível. No momento, ele não havia testado se havia outras maneiras de acelerar o progresso, então ele só poderia pesquisar na área farmacêutica. Sli entrou novamente e disse: Mestre, Lady Athena está aqui. Athena entrou no laboratório e notou a ausência de Aldas, então ela perguntou: onde está o mestre? O mestre estudou o Pegsalather durante a noite. Ele ainda está dormindo. Anteontem, Shenhui fez um jogo de paciência de Peg com a ajuda de Sli e deu para Aldas. Como resultado, Aldas foi como se tivesse obtido um tesouro precioso e imediatamente se entregasse a ele. Shenhui suspeitava que, se isso continuasse, o mestre de poções desertaria para a facção do mecânico. Athena disse casualmente: esse foi o caso. Alice veio até você esses dias. Ela fez, disse Shenhui com um sorriso irônico. Anteontem, mandei-a embora com Pegsalather. Ela quer algo novo todos os dias. Se isso continuar, meu cérebro ficará esgotado. Você ainda quer ouvir o romance dos três reinos hoje? Os olhos de Athena se iluminaram e assentiu rapidamente. Nos últimos dias, Shenhui adaptou-se deliberadamente ao seu gosto e selecionou alguns excertos do romance dos três reinos para lhe contar. Claro, devido às necessidades ambientais, as habilidades dos generais famosos foram muito deificadas, como a lâmina crescente do dragão verde de Guan Yu se tornou um artefato. Um golpe poderia matar milhares de pessoas, o uivo de Jafei poderia fazer a cachoeira fluir para trás, Liu Bei tinha magia de água que poderia fazer suas lágrimas rolarem por milhares de quilômetros. Athena admirava mais os fortes com poder físico extraordinário, então ele era obcecado por isso. Ela continuou indo ao laboratório todos os dias. No entanto, Shenhui apenas contou essas histórias para Atenas e disse que era um pequeno segredo entre eles. Foi considerado um pequeno truque. Espera, hoje, vamos para o Lago Azul. Athena de repente pensou em sua intenção de vir, mas ela não aguentou a boa história. Diga-me no caminho de volta, ok? Shenhui só pensou em algo importante agora. Ele estava tendo uma ótima vida nestes últimos dias. Ele quase se esqueceu das inscrições do dragão, então assentiu rapidamente. Já preparei rinocerontes com 3 chifres. Vamos agora. Sli mandou seu mestre e Athena embora e ficou genuinamente surpreso. Há quanto tempo o mestre está no reino demoníaco? A mestra Athena realmente tomou a iniciativa até hoje. Como todos sabem, Athena é alguém que nem o general Alan consegue chegar perto. Com sua admiração por seu mestre, o diabinho teve uma visão inédita do futuro brilhante como o seguidor do mestre. Fora do palácio, os dois sentaram-se nos rinocerontes de 3 chifres prontamente preparados. Desta vez, ambos com um conjunto completo de sela e estribo. Ficou claro que o tratamento para humanos era completamente diferente da última vez. Depois de deixar a cidade com sucesso, os dois correram até o Lago Azul.
No local previamente combinado com Pagliu, Shenhui ficou chocado ao ver o dragão venenoso em forma humana absorvido pelo rudimentar Pegsalather. Ele obviamente gastou sua energia nisso nos últimos dias. Shenhui pediu a Athena que esperasse à distância, então ele caminhou sozinho. Quando Pagliu o viu, ele realmente perguntou ferozmente: quem é você? Shenhui de repente teve um sentimento vulnerável, memória ruim. Mas isso não é demais. Isso é claramente Alzheimer. Capítulo 15 – Amizade com Athena. Shenhui se esforçou muito para persuadir Pagliu enquanto tomava a erosão do veneno mortal de Pagliu. Quando se tratou da distribuição dos tesouros para 4 horas e 6 minutos, Shenhui disse deliberadamente como 6-4. Pagliu deu um pulo de repente: pare de sonhar. Cara ganancioso. Era claramente 4-6. Riqueza é certamente o que os dragões mais lembram. No entanto, o contrato simbiótico não pode ser forjado. Com toda a probabilidade, esse cara já havia lembrado no início, ele estava deliberadamente gostando disso como uma diversão. Depois de Pagliu criticar com razão a ganância do aliado humano, ele levou Shenhui ao Pegsalather para mostrar suas conquistas nos últimos dias. Com certeza, o dragão venenoso estava se entregando a isso desde que Shenhui partiu. Shenhui olhou para as 4 pedras restantes no tabuleiro e não comentou. Ele reorganizou o xadrez e começou a movê-lo. Olhando para as últimas 3 pedras no tabuleiro e contando o número de passos usados por Shenhui, foi a vez do dragão venenoso ser finalmente ferido. Na verdade, Shenhui tinha uma maneira mais simples. O mais alto nível de gênio, capaz de completar o xadrez em apenas 18 passos, deixando apenas uma peça no centro do tabuleiro. Claro, este método não foi sua ideia original, mas a sabedoria dos ancestrais. Seja o Arongday ou o Pegsalather, Shenhui fez uma escolha inteligente de não usar a solução mais avançada que conhecia, a fim de dar a esses usuários mais interesse e imaginação. Com certeza, Pagliu ficou mais interessado quando soube que havia movimentos mais simples. No entanto, não era hora de jogar. O dragão venenoso olhou para Athena à distância e gritou: mulher! Mestre Pagliu quer comer churrasco. Vá caçar alguma presa. Seu homem ficará com Mestre Pagliu para jogar xadrez. A memória desse cara do churrasco é ótima. Shenhui olhou para Pagliu com desdém. Athena sabia que o churrasco era uma das condições do acordo com o dragão venenoso anteriormente. Ela não falou muito e rapidamente desapareceu de vista. Esta mulher é de uma linhagem mutante e tem 2 formas. Mesmo que a forma demoníaca durante a batalha não atenda ao seu padrão estético, o estado normal deve ser bastante bonito. Pagliu semicerrou os olhos: como? Você conseguiu levá-la para a cama? Você só vai pensar usando a metade inferior do corpo. Como sou capaz disso? Shenhui disse com aborrecimento. Na verdade, Athena é uma pessoa legal, ela é para seus amigos, então não quero enganá-la. Seremos apenas amigos. Ela provavelmente ajudaria também. Seja como for, desde que sirva ao propósito. Pagliu sorriu. No entanto, temos 2 máximas no tipo dragão. Não existe amizade verdadeira entre homens e mulheres. A amizade é o começo do amor. Considera-se que você conseguiu dar o primeiro passo, você é realmente um homem desprezível.
Shenhui sabia que não podia discutir com o dragão venenoso e disse: Pagliu, não saia do assunto. Já que Athena não está aqui, vamos começar a aprender as inscrições Draung. Quando Pagliu ouviu isso, ele também ficou sério. As inscrições se referiam ao texto gravado, que era dividido em textos yin e yang de acordo com as formas côncava e convexa. A inscrição do dragão era um encantamento esculpido por um feitiço especial do antigo dragão. Cada inscrição continha um significado obscuro, foi capaz de exibir grande poder. À medida que a força do usuário e a compreensão da inscrição aumentavam, o poder da inscrição aumentava. Como era muito obscuro, não havia muitos dragões que pudessem dominar isso. Uma série de inscrições dispostas de acordo com certas regras poderia exercer um poder que era várias vezes o total de inscrições individuais. Embora o poder da inscrição do dragão fosse forte, devido à sua relação com o poder dos criadores, as inscrições eram muito mais fracas contra os dragões do que contra outras criaturas. Pagliu primeiro ensinou a ele alguns glifos decompostos básicos. A memória de Shenhui estava muito boa, então ele se lembrou muito rapidamente. No entanto, ele sentiu que era muito difícil de entender. Ele só poderia memorizá-los por enquanto e digerir lentamente mais tarde. Notando a boa memória de Shenhui, Pagliu simplesmente ensinou várias inscrições mais completas. Logo depois, Athena voltou com sua presa caçada e Shenhui começou seu trabalho como chefe. O dragão venenoso comeu apenas as sobras de Alice e outros da última vez, mas desta vez ele finalmente pôde desfrutar de uma grande refeição. Depois de comer o churrasco, Pagliu pegou um galho e palitou os dentes casualmente. Ele balançou a cabeça e disse: Ok, você pode ir agora. Lembre-se de voltar em 7 dias. Espere. Athena se apressou e perguntou seriamente: Onde está o antídoto? Pagliu perguntou confuso: Que antídoto? Este comilão. Esqueceu-se totalmente do antídoto. Shenhui rapidamente entrou na conversa para pedir enquanto insinuava Pagliu com os olhos desesperadamente. Pagliu finalmente se lembrou e mostrou hesitação. Ele procurou em suas roupas por um longo tempo e tirou 3 pérolas verde jade. Shenhui pensou nas pílulas de pele morta usadas para enganar as pessoas em alguns romances e sentiu uma aversão em seu coração. O olhar de nojo deixou Pagliu furioso. Ele montou um limite à prova de som, agarrou o colarinho de Shenhui e disse com raiva: Você não sabe apreciar coisas boas. Esta é Jade Pearl, um cristal especial do dragão venenoso. Comê-lo não apenas recupera a lesão rapidamente, mas também aumenta permanentemente a resistência do corpo a venenos. Demora 200 anos para cristalizar uma pílula. Diluir um comprimido na água é suficiente para servir 10 pessoas. O antídoto da próxima vez, você mesmo resolve. Acabou sendo uma pílula versátil. Shenhui sorriu envergonhado. Pagliu olhou para Athena que já havia desembainhado sua grande espada e se preparava para resgatar, e ele sorriu profundamente e soltou o colarinho de Shenhui. Shenhui deu a entender que estava tudo bem com seu olhar para Athena e a levou para longe do lago rapidamente. Athena manteve a cabeça baixa nas costas do rinoceronte de 3 chifres ao longo do caminho. Ela não falou com Shenhui, ela parecia realmente infeliz. Shenhui pensou que Atenas ainda estava com medo do veneno no corpo,
Então ele entregou uma pérola de jade e disse: Atena, por que você não come o antídoto primeiro? Voltaremos depois de 7 dias. Nós ficaremos bem. É tudo por minha causa. Atena de repente cerrou os punhos e o sentimento há muito reprimido de repente irrompeu. Tive remorso esses dias. Se eu insistisse em não levar Alice para o Lago Azul, ela não seria envenenada. Eu realmente quero lutar até a morte com o dragão venenoso. O povo da família Welles prefere morrer em uma batalha do que aceitar qualquer ameaça. Shenhui não achava que Atena fosse tão firme. Não é à toa que o dragão venenoso disse que era apenas um truque temporário. Vendo que ela realmente queria lutar contra Paglio até a morte, ele disse rapidamente: espere, se você provocar o dragão venenoso, ele nunca mais dará o antídoto. Isso não está prejudicando Alice. Shenhui atingiu o ponto fraco de Atenas. Ela sentou-se desanimada e a voz trouxe um raro tom de soluço: Alice é minha melhor amiga e a família de Gales é muito querida pelo Senhor do Sol da Meia-Noite. Meu pai me enviou especialmente para o Darkmoonstead. Eu preciso proteger o príncipe herdeiro, os descendentes de Green com minha vida. No entanto, cometi um erro imperdoável. O que devo fazer? Shenhui então percebeu que Atena não estava preocupada com sua própria segurança, mas com a de sua amiga Alice. Houve uma pontada de culpa em seu coração de repente. Atena. Eu juro pela minha vida que você, Alice, o veneno de Kia definitivamente será removido. Se você confia em mim, coma a pílula de desintoxicação agora. Pela vida do dragão venenoso e minha, essa mentira não pode ser desmascarada por enquanto. Eu preciso dar a ela conforto psicológico primeiro. Atena ergueu a cabeça. Seus olhos avermelhados olharam chocantes para o homem de atitude firme. Ela finalmente assentiu, pegou o jade Pearly e comeu. Talvez o sabor daquele suplemento não fosse bom, ela ergueu as sobrancelhas com força. Só então Shenhui lembrou que uma pérola de jade dava para 10 pessoas. Parecia ser um pouco desperdício. Atena, que acabara de se recuperar, disse: Shenhui, você é o humano mais corajoso que já vi. Você também é um homem responsável. Nestes poucos dias, já te tratei como amigo. Deixe-me saber se você precisar de alguma ajuda. Eu, Atena. Wells nunca dirá não. Hein? Shenhui assentiu. Ele provavelmente foi o primeiro humano que ela já viu. O mais corajoso e o menos corajoso eram na verdade a mesma pessoa. No entanto, a palavra amigo mencionada por Atena o fez relembrar as duas máximas do dragão que o dragão venenoso disse hoje. Ele teve uma sensação embaraçosa de repente. Esta pílula antídoto é tão picante. Minha garganta parece estar queimando. Tenho medo que a princesinha não coma. Ela é muito inteligente. Precisamos dar um jeito, senão ela vai perceber. Shenhui pensou por um momento e disse: vou encontrar uma solução. Você se lembra de não expor isso a ela, apenas aia como de costume. A coisa sobre o dragão venenoso não deve vazar. Atena assentiu: não se preocupe. Além disso, a coisa sobre você suceder a herança, eu nunca vou contar a ninguém. Foi encomendado pela princesa Shei. Pare de pensar nas coisas tristes. Vou continuar contando a história do romance dos 3 reinos.
Desta vez falarei sobre a clássica batalha entre o homem mais forte dos três reinos, três heróis combatendo Lubu. Shenhui ficou aliviado. Ele decidiu compensar Atena com uma história. Lubu era o homem mais forte, o artefato que ele usava se chamava Sky Piercer, e sua montaria se chamava Red Hair. Os olhos de Atena brilharam. Ela começou a se concentrar e ouvir. Quando os rinocerontes de 3 chifres chegaram ao portão da cidade de Dark Moon City, Shenhui e Atena ficaram surpresos ao ver a pequena Loli. Alice colocou as mãos nos quadris com raiva, bloqueando o portão da cidade. Atrás dela estava o indefeso Kia e muitos soldados ao lado deles que eram liderados por um centauro musculoso. Shenhui reconheceu que este centauro parecia ser o pequeno líder dos guardas da cidade. Ele era particularmente respeitoso com Atena quando eles deixaram a cidade pela manhã. Atena e Shenhui desceram dos rinocerontes de 3 chifres. Alice tinha um olhar como se a princesa não estiver feliz, haverá sérias consequências. Sua primeira frase foi: Atena, você não está sendo uma boa amiga. Você realmente se esgueirou para o Lago Azul sem me trazer junto? Se não fosse Genki se reportando a mim, eu não saberia. Shenhui explicou rapidamente: Princesinha, Atena foi contratada pelo mestre Aldas para me proteger no Lago Azul enquanto eu colho ervas. Cale-se. Seu humano desprezível. O centauro chamado Gankiranf interrompeu a explicação de Shenhui. Agora suspeito que você está conspirando com os ladrões fora da cidade. Guardas. Prenda-o primeiro. Shang. A grande espada nas costas de Atena foi desembainhada, liberando uma força intimidadora. Os lindos olhos vermelhos mostravam intenções frias e assassinas. Shenhui é meu amigo, vou decapitar quem ousar tocá-lo. O pai de Atena foi o primeiro general do Império, George. O Els, e sua esgrima era respeitável na Lua Negra. Os soldados não ousaram avançar. Quando Genki viu Atena defender tanto o humano, ficou surpreso. Mestre Atena, não se deixe enganar por esse cara. Atena acenou com a mão, a grande espada se virou e atingiu Genki com a parte de trás da espada. Genki rapidamente levantou o martelo em suas mãos e bloqueou. Os metais sonoros batendo um no outro soaram. O centauro, conhecido por sua força, não poderia rivalizar com o golpe de Atena com uma só mão. O centauro ficou mais baixo porque seus 2 tornozelos já haviam caído no chão. Último capítulo da semana. Tenha um bom fim de semana.